Crimes contra a dignidade sexual. Se você está enfrentando uma investigação ou uma acusação de crimes sexuais, esse vídeo é para você entender qual é o papel de um advogado nesse tipo de situação. Esta talvez seja a zona de atuação mais sensível de um escritório de advocacia criminal. Ao mesmo tempo que a sensibilidade é enorme e deve ser tratado com todo cuidado, poucos crimes têm o potencial de destruir uma reputação tão rapidamente quanto de crimes sexuais. O apelo midiático é enorme, a reputação, a vida profissional, a família, tudo isso pode estar em xeque diante de uma acusação falsa ou verdadeira. E é justamente que um olhar sério e estratégico de um advogado especializado são fundamentais nesse tipo de caso. Meu nome é João Pedro Drummond, sou sócio do Drummond e Nogueira Advocacia, graduado em Direito pela Universidade Federal Fluminense, pós-graduado pela UERJ, especialista em crimes econômicos. Casos dessa natureza exigem discrição absoluta e um olhar técnico e minucioso para a prova já produzida e que pode ser realizada naquele processo. Por isso, o olhar próximo e direto dos sócios é algo que não abrimos mão aqui no escritório. Crimes sexuais têm duas marcas muito importantes. Primeiro, eles se processam por ação penal pública incondicionada. O que isso quer dizer? Uma vez relatados os fatos às autoridades, à polícia, ao Ministério Público, isso não volta atrás. Essa investigação tomará seu rumo, quer a vítima queira ou não. E muitas vezes isso é caso de arrependimento e não há mais o que ser feito. A segunda marca é que acusações desse tipo muitas vezes ficam limitadas ou orbitam quase que exclusivamente a palavra da vítima, o que é natural, afinal são situações muitas vezes ocorridas de forma privada, às escondidas e de difícil comunicação, mesmo com pessoas próximas. Mas o que sabemos é que os tribunais e a lei garantem que ninguém pode ser condenado apenas pela palavra da vítima quando isso não guarda uma mínima contextualização e corroboração com outras fontes de prova. É por isso que um trabalho probatório minucioso é fundamental. A palavra da vítima, sim, tem peso, é o elemento central, mas o olhar periférico a todos os elementos do processo podem mudar o rumo de uma acusação. Um exame de corpo de delito, uma prova pericial, a cadeia de custódia de uma prova digital oferecida naquele processo, uma análise forense, seja psicológica, seja psiquiátrica, tudo isso deve ser levado em consideração e pode ser um instrumento de reconstrução daquela verdade de forma mais eficiente. Muitas vezes depoimentos colhidos de forma irregular, com extrema indução da vítima, com enviesamento da narrativa por outras pessoas, há diversas situações que precisam ser observadas. Depoimentos colhidos de forma irregular, com instigação ou enviesamento externo, tudo isso pode provocar inclusive nulidade no processo que devem ser arguídas. A atuação do advogado não se confunde com um ataque ou uma descredibilização da vítima. Estamos apenas aqui para garantir que uma eventual condenação só ocorra se aquele elemento de prova for devidamente corroborado por tudo que está no processo. Há erros muito comuns que um acusado pode cometer numa situação dessas. Achar que pode resolver isso consensualmente, achar que a vítima pode retirar esse caso, ainda que legitimamente, ou aceitar uma defesa com pouco engajamento ou com pouco preparo para lidar com esse tipo de prova, podem custar muito caro no final. As penas são muito altas, os processos são muito sensíveis e os casos de difícil condução. Por isso não há margem a erro. Esse é um terreno de atuação do nosso escritório, que devem ser conduzidos de forma séria, respeitando a sensibilidade, mas sem perder o olhar estratégico. Nossa banca trabalha com discrição absoluta, empatia, acolhimento e foco estratégico no resultado, para garantir que a presunção de inocência, a garantia máxima do nosso sistema penal, seja também respeitada nesse tipo de caso. Esteja você sofrendo uma acusação formal, informal, um processo em fase mais ou menos avançada, este vídeo é para você. Clique aqui no botão, saiba um pouco mais da nossa atuação nesse tipo de caso.